Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-lo sentar-se à mesa e passando servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar, você que está em casa, aqui na nossa paróquia. As nossas homilias, que tinham uma média de 30 visualizações por dia, hoje tem 5, 7. Provavelmente o YouTube está cortando, ou divulgando pouco, provavelmente, por aquilo que eu falo. O YouTube, eu vou continuar falando do mesmo jeito. Pode zerar se quiser, mas eu vou continuar dizendo, viu? Então, já que é assim, divulguem, porque o YouTube mesmo não vai divulgar, né? É uma censura que eles estão fazendo. Pode censurar. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Então é Jesus Cristo, 12, segundo Lucas 12, 35 a 38. Naquele tempo, hoje, agora, na hora que é anunciada a palavra de Deus, acontece no coração que acredita. Jesus está falando com os discípulos. Discípulo é todo aquele que quer seguir Jesus. Sigam aí na norma da igreja sobre a unção. Acabei de receber a notícia de o avô do Lindim morreu, não foi? Está aí o Lindim? Pronto. Ele fez certo, a família dele. O que eu falei, eles fizeram certo. Domingo, eu fui dar unção. Quer dizer, aí uma família que cuidou do avô. Ele recebeu a unção no domingo, estava preparado. Faleceu hoje. Não, foi para o hospital não, né? Foi em casa mesmo? Foi? Pois é, mas já tinha recebido a unção. E não deixar, leva para o hospital, entuba, não sei o quê, aí chama o padre nas carreiras. Isso que não está certo. Então, vou fazer mais 2 ministros aqui, para servir os doentes, principalmente idosos e doentes, para receber a unção. A unção vale para o ano todo. Você está recebendo a unção toda hora. E confissão, né? Então a família aí cuidou mesmo do avô. É para fazer assim, e não, como a maioria das famílias não está nem aí, né? Aí depois se aperreia e vai culpar o padre. Pois bem, Jesus está falando com os discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. O negócio de rim cingido é vigilância. Jesus manda orar, vigiar e orar, não é só orar não. Tem que vigiar, tem que ter discernimento para saber o que está acontecendo. Tem gente que reza muito e não tem um pingo de discernimento. Não tem um pingo de discernimento. Não serve não a reza. Era melhor rezar menos com discernimento. E outros que vigiam, mas não rezam, também não serve não. Eu estou vigilante, mas não tem tempo de rezar, não serve não. Eu rezo o dia todo, mas não vigia, também não serve não. Então, rins cingidos é vigilância, discernimento pelo que está acontecendo na nossa vida, no mundo, ficar atento. E as lâmpadas acesas, geralmente lâmpada é a fé, alimentar a fé. Como é que alimenta a fé? Oração, confissão, adoração, missa, caridade, jejum. Nossa comunidade vai fazer um retiro em novembro, vai ser o nosso retiro anual. Na verdade é para fazer o retiro semestral no nosso sítio. Vai ser em novembro. Começa sexta-feira, vai até domingo. Lá vamos fazer uma unção, uma efusão do Espírito.
Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento. Isso aqui Jesus fala em várias ocasiões, que o reino de Deus é como uma festa de casamento. Ele é o noivo e a igreja a noiva. Tem que ter o traje da festa, que é a fé, que ele acabou de falar. Para lhe abrir imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Então tem um Senhor, aqui ele fala do Senhor que volta de uma festa de casamento. Se ele chegar e bater e entrar na casa, e eu ou você, se a gente não estiver preparado, a gente não entra na festa. O estar preparado, o que é? Oração, confissão, adoração, missa. E a festa? A morte. É quando morre que entra. É bem propício esse evangelho, né? Que a gente entra no reino de Deus quando morre. Então é se preparar bem para a morte. Primeira vez que eu acordo, a primeira coisa que eu faço quando eu acordo é olhar se eu estou vivo. Será que eu estou vivo? Aí eu não sei, eu me levanto, porque as almas também se levantam, né? Aí eu me levanto, aí vou no quarto da mamãe, aí digo alguma coisa, provoco ela. Aí quando ela responde, pronto, eu estou vivo, ela está aqui mesmo. Aí que eu sei. Ela levanta, ela está vendo a televisão, Canção Nova. Eu disse, já tomou ipioca hoje? Bichinha nunca bebeu. Ela, diz um bocado de coisa. Pronto, eu estou vivo. E estando vivo, aí eu vou me preparar para morrer. Todo dia eu me preparo para morrer. Com aquela vida de oração. E eu não abro nem para o trem. Mas não abro mesmo. 2h30, 3 horas de oração. Eu não atendo celular, nem telefone, nem ninguém. Pode truar aí. Não atendo. E é uma oração tranquila, não é essa oração corrida não. Mas não abro. Pronto, aí estou preparado. Me confesso toda semana, né? Recebo a unção. Então alguma coisa assim, eu peço a unção para mim. O que eu estou falando, eu faço. Isso que eu estou dizendo, façam. Por quê? Porque senão se eu chegar, eu quero estar preparado. E estiver todo entubado, eu não quero estar aperreando padre. Bote mais um sedativo. Eu mal falou aquele sedativo que a gente fica meio perturbado assim, mano. A gente fica assim, é aquele negócio, aquele exame que faz, que a gente fica, né? Que a gente sai, do mau valor. Bote mais um pouquinho de sedativo aí, né? Pronto, ali esperar a morte. Confessor, estava comungando, não estava fazendo sua missão, acabou, não tem que estar perturbado. Foi São Luís Gonzaga, perguntaram a ele, né? Menino bom, morreu novo, bem novinho. Estava no recreio lá com os colegas, lá na Itália, acho bonito esse negócio. Aí os colegas dele disseram, ele estava jogando bola, estava no recreio jogando bola, né? Aí parou o jogo, aí perguntaram, e se nosso senhor voltasse agora, o que tu fazia? Aí um disse, eu rezava 1000 terços, o outro, eu chorava não sei o quê, o outro não sei o quê, o outro. Aí perguntaram para ele, tu fazia o quê? Ele disse, eu continuava jogando bola. Não estou fazendo nada de errado. Ontem eu confessei, estou comungando todo dia, eu continuava jogando bola. Pronto. Você está no estado de graça, você não tem que temer não. Não, agora se não está, aí sim. Realmente que aqueles que pensam em fazer uma ruma de coisas, se Jesus voltar, é porque está devendo alguma coisa. Então se prepare para morrer hoje. Se prepare para morrer todo dia. Diga para você, eu estou preparado? Se não, se confesse. Mas hoje, depois da reunião do conselho, que hoje é reunião do conselho, né? Aguarde aí, peça ao nosso Senhor para levar depois da reunião do conselho.
Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordado. Acordar o que é? Vigilante, rezando, comungando, confessando, no estado de graça. Quem é casado está no estado de graça, não trai a mulher, nem a mulher o marido. Pronto, irmão, o padre na comunidade. Pronto, você tem que ter medo de nada não. Em verdade vos digo, ele mesmo vai cingir-se e fazer assentar-se à mesa e passando você verá. Quem estiver preparado assim na sua missão de cada dia, vai ter medo de quê, meu Deus? Eu não consigo entender esse medo, esse alvoroço. Se está alvoroçado é porque está devendo. Não cumpriu a missão, né? Aí, pois comece a cumprir. Caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, ninguém sabe a hora, aconteceu. Embora a Francisca já estava com problema de saúde há muito tempo. Não sei se sabe, mas ela está. Mas eu estava aqui, que não veio confessar. Felizes serão se assim os encontrar. Então é estar preparado. Está preparado. Não se aperrear. Também não estou dizendo não, ela pode ter se confessado com uma pessoa, né? Com outra pessoa. Tem gente que tem medo de mim, né? Diz que eu sou brabo. Eu não me acho brabo, não. Minha avó achava, mas eu mesmo não acho, não. Mas ela está bem, ela está no céu. Hoje eu conversei com ela. Pronto, aí vem a carta aos Romanos. E está falando hoje do pecado. O pecado entrou no mundo por um só homem, Adão. Através do pecado entrou a morte, pecado original. Nós nascemos com o pecado original, só Maria que nasceu sem, e Jesus. Jesus foi gerado sem pecado, Maria é criatura, foi criada sem pecado. E a morte passou para todos os homens, pecado original. Está falando do pecado original. Tem gente que diz que o pecado original não está na Bíblia, não. Não sabe ler, não. Está aqui. Porque todos pecaram. Nós nascemos com o pecado original. A transgressão de um só, Adão, levou a multidão humana à morte. Levou todos à morte. Só o pecado de Adão levou todo mundo à morte. Mas a graça de Deus é superior. É o que ele estava falando. O dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos, perdoou o pecado. Por um homem só veio o pecado para todo mundo, e por um homem só, Jesus, veio o perdão dos pecados. O perdão é muito maior do que o pecado. A questão do perdão é que eu tenho que pedir perdão. Se eu pedir perdão e me arrepender, confessar o pecado na confissão e fazer a penitência, não tem mais pecado não. Na verdade eu já estou perdoado, mas posso não ser salvo se eu não pedir perdão. Jesus já me perdoou a mim tudo, mas se eu não pedir perdão, não vou ser salvo não. Dá para entender ou não dá? Pois é, pronto, é isso. Por isso que precisa pedir perdão. Embora tem gente no sino aí dizendo que não precisa mais pedir perdão, não. Basta uma coisa implícita, negócio de implícito não, tem que pedir perdão. E se não prometer não pecar mais, não é perdoado não. Isso que eu pergunto. Promete não pecar mais? A igreja manda perguntar. Então, por Adão veio a morte, o pecado de todo mundo. E por Jesus veio o perdão e o batismo. O pecado original é tirado com o batismo. E as crianças abortadas, que não foi batizada, tem 3 batismos diferentes. Tem o batismo mesmo que a gente faz aqui da água, né? Eu te batismo, domingo que vem vai ter um. Tem um batismo de desejo. Uma mãe que abortou sem querer, se ela desejar que o menino ou a menina tivesse sido batizado, ele está batizado. Basta o desejo da mãe ou do pai.
perigo de morte, qualquer um pode batizar. Não precisa chamar o padre também não, para os hospitais. Eu já fui, mas não precisa. Criança nasceu, está com problema, pega um pouquinho da água de fulano, eu te batizo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Depois, quando ele sair, venha para a paróquia e dizer para o padre. Aí o padre vai terminar o batismo. Tem batismo de sangue também, a pessoa que morre por causa da fé em Jesus e que não era batizado, está batizado, batismo de sangue. Então tem o de desejo, se a mãe quiser, o menino morreu. Tem o de sangue e tem da água. E o da água, em perigo de morte, qualquer pessoa pode batizar. Teve alguém no meio da rua que não era batizado, porque foi atropelado, pode batizar. Tem que ser com água. Por um só homem, pela falta de um só homem, a morte começou a reinar. Por Adão veio a morte. Essa morte que a Francisca passou, eu vou passar e você, veio como consequência do pecado do Adão. Pela mediação de um só Jesus Cristo, veio a vida. Então, Adão gerou a morte, Jesus gerou a vida eterna. Que a Francisca hoje está no melhor local, né? Porque aqui nós estamos penando, ela já está lá. A falta de um só acarretou condenação para todos os homens. Nós somos condenados com o pecado do Adão. Condenado por quê? Pecado original. Mas o batismo tirou a condenação. Certamente, acabei de falar, desde que eu crescendo, se for pecando, tem que pedir perdão. Não é só dizer, não, estou salvo. Os crentes dizem, eu estou salvo. Pois bem, vai nessa. Quando morrer, ver um bode velho de chifre, eu quero é ver. A justificação que dá a vida. Jesus nos justificou diante de Deus, porque eu era injusto, eu era pecador, eu nasci com o pecado original, eu não podia me salvar só. Jesus me justifica diante do Pai, me dando o batismo. Pelo batismo eu sou justificado, pela confissão eu sou justificado, cada confissão. Pela unção eu sou justificado. Com efeito, como pela desobediência de um só homem, a humanidade toda foi estabelecida numa situação de pecado. O pecado de Adão foi desobediência. É o primeiro pecado, pecado de orgulho e desobediência. Todo mundo tem, uns mais e outros menos. Todo mundo tem desobediência, peca por desobediência. Foi, confesso. Pela desobediência de um só, a humanidade toda caiu no pecado, foi estabelecida numa situação de pecado. Pela obediência de um só, toda a humanidade passa para uma situação de justiça. Justiça é ressurreição, justificação. Então, a obediência de Jesus me justificou e me salvou, a desobediência de Adão me condenou. Só que eu já fui batizado e eu me confesso, então, se eu continuar assim, embora a salvação é graça, eu creio na salvação. Toda a humanidade passará por uma situação de justiça. Deus julgará. Hoje não se fala mais da justiça, é só misericórdia. Não tem mais pecado hoje não, não, Deus é misericórdia, misericórdia. Tem gente que diz isso na igreja, nas missas. Deus é misericórdia, pode fazer o que quiser. Se Deus aí não serve não, não existe não. Deus é misericórdia e justiça. Todo pecado que você cometeu, você vai pagar. E eu também. Cada um o seu pecado. Melhor pagar aqui. E depois vai pagar depois daqui, no purgatório. E se não pedir perdão, não vai pagar não, vai descer. Outro canto. Todo pecado vai pagar. Tem esse Deus só de misericórdia aí. Tem gente que querem dizer assim, não precisa confessar não. Se a pessoa desejou ser perdoada, já está perdoada. Tá não, tem que confessar, tem que falar. É assim que a igreja ensina. Aí eu tenho vergonha. Não teve vergonha de pecar? Vai ter vergonha de falar? Se tem vergonha, não peque. Pode ser fraqueza também. Porém, onde se multiplicou o pecado, superabundou a graça. A graça é muito maior do que o pecado. Nem se iguala. O pecado é uma coisa muito ruim. A graça é muito superior. Apaga completamente o pecado. Com o pecado, reinou a morte, ele repete.
a graça, reina a justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o pecado, você pode ser o pior pecador do mundo. Peguei umas confissão braba aqui, do maior valor, confissão braba mesmo. Pessoa arrependida, é bonito. Né? Então, pode ser o pior pecado. Se você está arrependido, prometendo fazer mais, pagar a penitência, falar o pecado, o padre absorver, você está perdoado. E não precisa repetir não, basta uma vez. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Então pronto, a leitura de hoje é essa. Vamos ver se o YouTube vai censurar também. Pode censurar. Eu vou dar para eles censurarem. Aborto é pecado. Ele não pode falar aborto não, que ele censura. Eu estou falando, aborto é pecado. Pronto. Censurar de novo. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado vossa Mãe Maria Santíssima.